Pessoal, aqui mais uma vez com todos vocês para a gravação de mais um vídeo. Hoje eu gostaria de falar para vocês sobre a atitude covarde que a cúpula, aqueles que dirigem, aqueles que são os mentores da instituição que nós temos denunciado nos últimos 6 meses, que vem escravizando pessoas, eu diria assim, desprivilegiadas e desprovidas das informações dos bastidores do que acontece nessa instituição. E por serem desprivilegiadas, desprovidas dessas informações, do conhecimento dessas informações, elas facilmente podem ser ludibriadas, enganadas e serem vítimas de manipulações. Eu, juntamente com o bispo Alfredo Paulo, outros pastores que também viveram nos bastidores da instituição, que sofreram e sentiram na pele tudo o que nós sentimos, e que também estão denunciando o sistema, esses, por sua vez, por serem privilegiados e conhecerem o que acontece nos bastidores, eles estão gravando vídeos e divulgando. Isso é uma forma de, no mínimo, minimizar ou amenizar erros que nós cometemos ao longo de muitos anos. Alguns dezenas de anos, como foi o meu caso, o caso do bispo Alfredo Paulo, e de alguns outros que talvez não chegaram a ser um bispo da instituição, não chegaram a viver aí talvez décadas nos bastidores, mas o pouco que viveram foi o suficiente para que eles tomassem conhecimento das barbáries cometidas e que hoje pudessem também estar denunciando. Talvez no caso deles foi mais rápido, porque a época em que eles estiveram na instituição foi uma época em que esses acontecimentos já estavam mais aflorados, já estavam mais expostos, eu diria assim, descaradamente, aonde o fato de que a instituição não é uma igreja, mas sim uma empresa, era algo explícito para todos os que fazem parte da instituição, como pastores, esposas, bispos. Já não era mais algo escondido, porque eles tinham que alcançar metas, eles tinham que arrecadar volumes, montantes cada vez maiores. E por isso essa época fez com que essa época em que eles viveram na instituição, diferentemente da minha época e da época de outros, fez com que eles enxergassem com mais celeridade do que no meu caso, que vivi uma época em que as coisas não eram desse jeito no início. Bom, e o que está acontecendo? Por causa dessas denúncias, por causa desses vídeos, nós estamos sofrendo um bombardeio de processos. Como se não bastasse os processos movidos pela Igreja Universal do Reino de Deus, lá em São Paulo, foi o primeiro, aquele que ela desistiu, e o juiz arquivou por desistência da parte autora, no caso a Igreja Universal do Reino de Deus. Depois, aqueles outros 2 processos que estão em andamento aqui na Bahia, que o doutor Ricardo Marim se locomoveu lá de Brasília, veio aqui para a Bahia para fazer a nossa defesa. Outros 2 processos que também chegaram à nossa residência ainda quando o doutor Ricardo estava aqui, processos lá de Curitiba, do Paraná, 2 processos. Como se não bastasse isso, estão chegando na minha residência
dezenas de outros processos. Eu tenho aqui em minhas mãos, por exemplo, esse processo aonde está marcada a audiência de conciliação 21 de outubro de 2016 às 15h40. Isso aqui é lá em Cascavel, no Paraná, tá? É um processo lá em Cascavel, no Paraná. Tem esse outro processo aqui, que é... Deixa eu ver de onde aqui, tá, gente? Deixa eu ver de onde aqui. Bom, deixa eu ver logo outros aqui. São tantos processos. Esse aqui é de Guarapuava, Paraná. Vou mostrar para vocês. Guarapuava, Paraná. Tá? Bom, tem outro aqui. Esse é de Curitiba, Paraná. Tem um outro aqui que é de Curitiba também, Paraná. Tem esse outro aqui, que eu nem sei de onde é. Deixa eu ver se eu vejo aqui. Tá. Bom, esse aqui é o de... Esse aqui, se não me engano, é São Paulo. São Paulo. Aqui são as cartas que vem chegando aqui na minha residência. Aliás, na verdade, essas cartas, elas não vêm nem chegando na minha residência. Na verdade, essas cartas, ela vem chegando na residência de um vizinho, e esse vizinho é quem assina o recebimento das mesmas e traz até a minha residência. Ou seja, são correspondências que, inclusive, me causam constrangimento, porque eu não sei quem deu o endereço para eles. Eles devem ter vasculhado aí na internet, encontrado esse endereço, e certamente estão colocando o endereço incompleto, está caindo na residência de um vizinho, e esse vizinho me traz as correspondências, ou seja, constrangimento. O que já cabe aí, no mínimo, providências, as quais o meu advogado já as estão tomando. Muito bem. Como se não bastasse os processos que a igreja moveu contra mim, o que ela está fazendo agora? Veja a atitude covarde que a igreja está tomando agora. O que ela faz? Eu digo o que ela faz porque ela já fez em outras ocasiões. Inclusive ela fez com uma jornalista do jornal Folha de São Paulo, que denunciou a instituição, que diga-se de passagem, já está sendo denunciada pelo próprio Ministério Público Federal, pelo próprio Ministério Público. E o que nós estamos fazendo aqui nos nossos vídeos nada mais é, nada menos é do que tornar público denúncias já existentes do próprio Ministério Público. Então não são como alguns falam, inclusive essas pessoas que estão nos processando, orientadas, orquestradas pela Igreja Universal do Reino de Deus, e aí eu digo, a cúpula da instituição. A cúpula da instituição, não membros, obreiros, pastores. Eu estou falando de cúpula, daqueles que são os cabeças. Como é que eles orquestram isso? Eles estão mobilizando essas pessoas em todo o Brasil. Por exemplo, eu já tenho conhecimento que, fora esses que eu mostrei para você aqui agora, existem mais, só em Santa Catarina, 6 processos no interior do estado de Santa Catarina. Eu já tive acesso a todos eles. Não chegaram na minha residência ainda as intimações, as citações, mas eu já
vi que tem esses processos, tá? Isso certamente irá acontecer no Brasil inteiro, porque isso é de praxe deles, é de costume deles. Eles fizeram isso contra a jornalista do jornal Folha de São Paulo. E como é que eles fazem? E por que eles fazem isso? Isso é uma atitude covarde. Ou seja, eles mobilizam pessoas, pegam ali essas pessoas, tá? E através de um advogado, pasmem vocês, do mesmo advogado, porque esses processos aqui são assinados pelo mesmo advogado. Então, pasmem vocês, o que eles fazem? Eles usam essas pessoas, mais uma vez usam as pessoas, para fazer com que elas entrem com ações nesses estados. Essas audiências de conciliações sejam marcadas em locais diferentes do país, com o objetivo de que nós venhamos nos locomover milhares e milhares de quilômetros pelo Brasil para participar dessas audiências, e em uma dessas audiências termine nós não faltando, tá? Termine acontecendo que nós não temos condições de estar em todas, principalmente ao mesmo tempo, praticamente, em locais diferentes, extremos do país, e com isso nos tornemos réveis, ou seja, que algum desses processos nós venhamos ser, no caso, venha culminar em revelia, ou seja, quando o réu não comparece a uma audiência, então é como se ele estivesse assumindo que tudo aquilo que está sendo dito ali é verdadeiro, tá? Então é isso que a cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus quer dizer, uma má fé, tá? De uma instituição que se diz séria, também uma forma de tentar ludibriar a justiça, e aqui eu chamo a atenção dos magistrados que, porventura, essas causas, esses processos caírem na mão da vossa senhoria ou das vossas senhorias, porque há uma tentativa de ludibriar os senhores. Por quê? O magistrado recebe ali aquele processo, ele não sabe que existem outras dezenas dos mesmos espalhados pelo Brasil, então ele vai julgar aquele especificamente. Então é uma forma da instituição ludibriar a justiça. Veja que essa instituição, a cúpula, digo a cúpula, não respeita as autoridades do país, não respeita a justiça do país. Se diz uma instituição séria, mas age de forma covarde, como está agindo. Além desses processos que eu acabei de mostrar para vocês e outros que mostrarei, inclusive os publicarei no meu Facebook, assim que terminar de gravar esse vídeo, um deles, a instituição entra com processo para que haja um mandado de busca e apreensão na minha residência, para que a justiça apreendesse todos os meus equipamentos eletrônicos, no caso notebook, celular, HDs e todas as mídias, aonde eu pudesse ali ter em meu poder documentos, tá, sigilosos ou confidenciais da instituição. E aí a instituição cai em contradição, a cúpula cai em contradição. Por quê? Eles dizem aos obreiros, membros, pastores e muitos bispos da instituição que nós estamos fazendo esses vídeos e que faltamos com a verdade nas nossas denúncias, que somos até endemoniados, pegam lá demônios manifestados, demônios supostamente manifestados em pessoas que são induzidas a dizerem que os nossos vídeos são gravados porque aquele demônio fala no nosso ouvido e nós falamos da parte dele na nossa boca. Sabe? Contra a instituição, que é ele que está falando por nós, o diabo. Ora, e eles se defendem assim e nos atacam dizendo que nós somos caídos e por isso estamos fazendo isso, e que as nossas denúncias são infundadas e mentirosas. E aí eu pergunto para vocês, se são infundadas e mentirosas,
e se é o diabo que está falando na nossa boca, então por que que eles entram com uma ação de mandado de busca e apreensão para entrar na minha residência e apreender os documentos sigilosos que supostamente estão em meu poder? Por quê? Com medo de que, se o que eu estou falando é mentira, se as acusações que eu estou fazendo eu não tenho provas, se são infundadas. Então por que a instituição, através da sua cúpula, quer apreender esses documentos? Quer que a justiça faça uma busca na minha residência, a fim de encontrar o quê? Senhores que fazem parte da cúpula da Igreja Universal do Reino de Deus. Os senhores estão com medo de quê? Já dizia a minha mãe, antes dizia a minha avó, quem não deve, não teme. Se os senhores não devem e têm a consciência tranquila, e como outro dia o bispo Roberto Mauser gravou um vídeo dizendo, não, nós não temos que responder a essas denúncias, essa é a melhor resposta que nós damos, porque o justo não se justifica. É verdade, o justo não se justifica, processa. Não é verdade, senhor Roberto Mauser? Vocês não se justificam, processam. Processam. Vocês não se justificam, não têm coragem para gravar vídeos desdizendo, desmentindo as nossas denúncias. Mas gravam vídeos pegando pessoas supostamente manifestadas com demônio, induzindo-as a dizerem aquilo que os senhores querem que elas digam, para enganar as pessoas, para que elas pensem que nós estamos fazendo isso porque estamos endemoniados. E a pergunta que eu faço é, se as pessoas colocarem de um lado as práticas dos senhores da cúpula da instituição e do outro lado as nossas práticas, através dos nossos vídeos, dos nossos relatos, e aí vou mais além, através do meu histórico, enquanto estive na instituição, 20 anos, uma conduta irrepreensível, uma conduta imaculada, e desafio algum de vocês a provarem, não a maquiarem, mas a provarem que a minha conduta, na instituição foi uma conduta aonde eu deixei rastros. Inclusive, em um dos processos, os senhores dizem ao juiz que eu fui tirado da instituição, fui expulso da instituição a pedido do povo, das pessoas. Isso está nos autos. Isso está nos autos. Que o povo pediu a minha saída, que eu fui tirado da instituição por condutas erradas. Então, é óbvio que os senhores terão que provar quais foram as condutas erradas que eu tive. Verdade. E os senhores colocam lá aquele videozinho chulo, aquele videozinho produzido e muito mal produzido da ex-esposa, da minha ex-esposa, que foi pau mandado de vocês, e gravou aquele vídeo, sequer disse que, e no vídeo sequer ela disse que era esposa de pastor. Ela é a esposa de pastor da Igreja Universal do Reino de Deus. Ela se esqueceu de falar disso. Ela é esposa. E ela se esqueceu de falar que ela não pode dizer não, senhor. Ela só tem que dizer sim, senhor, e está ligado. E aí vocês pegam aquele videozinho para tentar forjar o que vocês querem. Mas os senhores terão que provar quais foram as minhas condutas irregulares, e que o povo pediu a minha saída da igreja, da instituição, e que eu fui expulso da instituição. Os senhores terão que provar, e o meu advogado já está tomando as providências. Isso não tem como os senhores desmentirem, porque está nos autos dos processos. E as pessoas que têm acesso ao número dos processos, e todos eles eu publicarei no meu Face, poderão ver que há de fato essas acusações. Os senhores estão tão desesperados que chegam ao cúmulo de querer comparar, por exemplo, de querer misturar as denúncias que eu estou fazendo com
um suposto aproveitamento que eu estou obtendo com esses vídeos com a empresa que eu trabalho, a Paydiamond, que é uma empresa no ramo de marketing multinível, que há 2 anos trabalha no mercado, pagando em dia a todos os seus associados, e que eu estou satisfeitíssimo com a mesma, trabalhando honestamente, dignamente. Honestamente, dignamente, para garantir o meu sustento e da minha família. Eu não estou enganando pessoas, eu não estou ludibriando pessoas. E se os senhores disserem que eu estou enganando, ludibriando pessoas, os senhores terão que provar, porque eu estou falando nos vídeos, e o que eu estou falando eu tenho provas. Agora, os senhores ventilam, mas não têm provas. E tudo que os senhores ventilarem ou mencionarem em processo, os senhores terão que responder. Porque o meu advogado, o doutor Ricardo Marins, a quem eu tenho uma eterna gratidão, ele está entrando com um pedido contraposto contra todos esses processos. Todos esses processos. Inclusive, nesses processos, vocês que estão assistindo esse vídeo, eles pedem dinheiro. Cada processo desse aqui, um pede 15 mil, outro 20 mil, outro 18 mil, outros 8 mil. Então eles pedem dinheiro. Pedem dinheiro. Bem, então eu estou fazendo aqui esse vídeo, ao mesmo tempo um vídeo de desabafo, ele é um vídeo também para fazer vocês ficarem cientes do que está acontecendo, das coisas que estão acontecendo. E eu quero aqui também aproveitar e agradecer o apoio público. Quero aqui me solidarizar com o bispo Alfredo Paulo, que também está sofrendo aí essa avalanche de processos e que também está sendo assistido, tá, pelo bispo ou pelo advogado doutor Ricardo Marins, a quem nós agradecemos mais uma vez. Eu quero aqui tornar público isso. E agradecer também a todas as pessoas que têm gravado vídeos, pastores, ex-pastores, pessoas comuns, radialistas. Tá? Eu compartilhei o vídeo de um radialista que está achando um absurdo essa tentativa de cerceamento da nossa liberdade de expressão garantida na Constituição. Então, o que nós estamos fazendo nos nossos vídeos, nada mais, nada menos é do que tornar público ou comentar denúncias já existentes no Ministério Público. Então, não são denúncias infundadas, porque o juiz acolheu as denúncias. As denúncias foram acolhidas. Então, essa é a atitude covarde da Igreja Universal do Reino de Deus. Tá? Eu vou gravar outros vídeos para manter vocês informados de todos os acontecimentos, tá bom? Quero que você compartilhe esse vídeo, baixe esse vídeo, suba no seu canal. Você está autorizado a publicá-lo no seu canal e compartilhar com o maior número de pessoas possível. Tá bom assim? Você gostou desse vídeo? Dê o seu like, a sua curtida, comente aí embaixo a sua opinião, tá bom? Caso você não se inscreveu no meu canal, inscreva-se, tá certo? Bom, um forte abraço a todos e saibam que os melhores anos da sua vida ainda virão.